Oi, gente, vou começar mais um vlog de leitura aqui nesse canal. E agora é um vlog cumprindo a TBR que eu gravei no começo do mês, porque no começo do mês eu propus uma TBR lendo livros do continente asiático, que faz parte de um projeto criado pela Sula no Instagram. Inclusive eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na caixa de descrição, porque ela tá fazendo conteúdos incríveis nesse mês de maio. Então vocês podem conferir tudo que ela postou lá. Só que eu acabei começando o mês lendo livros curtos, né? E daí eu resolvi continuar lendo livros curtos, só que agora os livros curtos daquela minha TBR. Então eu comecei lendo A Tempestade que Criamos, da Vanessa Chan. Esse livro é uma história que se passa na Malásia, no finzinho da Segunda Guerra Mundial, quando a Malásia estava ocupada pelos japoneses. E daí nós temos a história de uma família aqui, uma mãe com 3 filhos, e a família dela acaba se despedaçando, digamos assim. Muitas coisas ruins passam a acontecer. Primeiro que o filho do meio dela acaba desaparecendo, acontece ali uma leva de muitos adolescentes sumindo, ficarem como desaparecidos. E daí a gente acompanha o ponto de vista desse menino que desapareceu, porque ele acaba indo para um campo de trabalho ali nas mãos dos japoneses. E é claro que a gente vai ver muito sofrimento ali que esse menino acaba passando nesse lugar. E também tem aquela questão das casas de conforto, onde eles pegam meninas novinhas para serem escravas sexuais dos soldados japoneses também. Esse é um tema que a gente vê muito em Herdeiras do Mar. E aqui também é abordado esse assunto. Então as meninas aqui do livro, as outras 2 filhas, elas correm perigo de serem levadas até essas casas de conforto. Então elas vivem uma vida ali meio que escondidas. A menina mais velha, ela corta o cabelo e busca não se mostrar muito feminina, e a menina mais novinha acaba tendo que ficar escondida no porão da sua casa. E assim, gente, acaba acontecendo assim várias desgraças assim na vida dessa família. Só que daí tem um ponto principal na história, que a mãe dessas crianças, ela se sente muito culpada por tudo que tá acontecendo. Ela fala que a culpa dessa destruição ali da família dela, até ela se culpa muito com as coisas da guerra que estão acontecendo, ela fala muito que é culpa dela. E daí a gente volta para o passado, para alguns anos antes, ali no ápice da guerra, que a gente acaba descobrindo ali por que ela se sente culpada, o que ela fez no passado dela, que ela acredita que seja tudo culpa dela. E é muito interessante ver o entrelaçamento dessa história. Foi um livro que me prendeu muito desde o começo. E ele é um livro, assim, muito sensível, muito dolorido. Ele é um livro que você aprende muito também sobre a guerra nessa parte ali do continente asiático. Eles falam muito de questões políticas, porque a Malásia ela era ocupada pelos britânicos. E os japoneses vieram com aquela promessa de que a Ásia comandaria a si mesma, que eles saíssem das mãos dos europeus. E aqui, ó, o exército imperial tinha o sonho de uma Ásia para os asiáticos e o mundo em que os homens brancos nem sempre venciam. Essa promessa, né, que os japoneses vinham ali durante a guerra. Então é muito interessante ver toda essa questão política da Segunda Guerra nessa parte ali do continente, e vendo o quanto as pessoas ali, a população acaba sofrendo muito no meio dessa guerra. Então é um livro assim muito importante de ser lido, por questão de você aprender muito de história. Mas é um livro assim dolorido, um livro muito sofrido, é sofrência assim, ó, do começo ao fim. O final é muito triste. Então, se você não tem problema de ler livros tristes, eu recomendo muito essa leitura. Eu acho ela uma leitura importante, mas você tem que preparar ali os lencinhos, tem que preparar o psicológico para ler essa história. Apesar de ela ser bem curtinha, ela é muito profunda e muito tocante. E eu acabei gostando muito do livro, apesar dele ter sido um livro um pouco mais demorado para eu ler, porque eu pensei que eu ia ler ele super rápido por ter menos de 300 páginas, mas como vocês podem imaginar, ele tem muitas camadas. Não é um livro para você digerir muito rápido, então eu acabei lendo ele um pouco mais devagar. Demorou um tempo, mas eu consegui absorver bem a história e foi um livro que eu acabei gostando, e eu acho que vale muito a pena essa leitura
Então, se vocês gostam muito de Herdeiras do Mar, vocês gostam de Pachinko, eu acho que esse daqui é um livro que é uma ótima recomendação. Daí, na vibe dos livros curtos, eu resolvi pegar um mangá para ler. E o mangá é Your Name. Esse daqui é um volume único que reúne 3 volumes. Se eu não me engano, acho que era dividido em 3. Eu comprei essa edição na Bienal do livro do ano passado, então tô desencalhando ele agora. Quando eu comprei o livro, eu não sabia nada da história. Só tinham me recomendado muito esse mangá, falaram que eu ia gostar muito dele, então eu comprei ele só por recomendação. E agora, quando eu fui ler ele, que eu li a sinopse do livro e fiquei muito interessada em ler ele, então eu já peguei ele para ler logo. Aqui nós temos a história da Mitsuha e do Taki. Eles acabam trocando de corpos. Eles acabam tendo sonhos que quando eles acordam no outro dia, eles descobrem que eles estavam no corpo um do outro. É essa a sinopse do livro, porque tem muita coisa envolvida aqui, tem algumas explicaçõezinhas sobre isso, e ele acaba sendo um livro, assim, muito fofo, muito tocante também em alguns momentos, engraçadinho, assim, também, tem uns alívios cômicos bem interessantes no meio da história. É um livro que você se apega bastante aos personagens, que você torce bastante para ele. E ele também é super rápido de ser lido, ó, como vocês podem ver aqui, os mangás se tornaram aqui o meu novo amorzinho, né, das histórias em quadrinhos. E eu descobri, né, me falaram que tem uma adaptação na Netflix desse livro. Eu até nem sei se a adaptação veio antes do mangá, porque aqui fala bem assim, ó. Edição única que reúne 3 volumes do mangá baseado em Your Name, um dos filmes animados de maior sucesso da história do Japão. Então diz que o mangá é baseado no filme. Então eu tô achando que o filme veio antes do mangá. E até eu fui assistir a animação ontem, gente. Eu assisti, é a coisa mais fofa do mundo. E é igualzinho ao mangá. Até porque as mesmas ilustrações, né, que você vê aqui, você vê na animação da TV. E acaba sendo tudo muito igualzinho. E foi legal ver a adaptação na tela. Até porque tinha algumas coisas aqui no começo que eu tava meio confusa. Porque esse negócio aí de eles trocarem de corpo, tinha umas coisas assim meio que você se confundia na hora de ler, que talvez assistindo era mais fácil de você entender como que estava acontecendo. Então eu recomendo muito para vocês, gente. É uma história sobre amizade, é uma história com mágica, com coisas místicas. Ele é uma história que fala muito sobre cultura japonesa também, a respeito também de religião. E ele tem um romance também muito fofinho, gente. O romance é um amorzinho, ó. Recomendo pra vocês, esse mangá é tudo de bom. E agora eu estou lendo Persepolis, que é uma graphic novel, e ela é uma, como que fala? Autobiografia em quadrinhos dessa autora. Porque a família dela era uma família bem politizada desde a década dos anos 80, então desde quando ela era criança, ali por volta dos 10 anos, ela estava muito envolvida com as coisas políticas ali do Irã. Então fala muito sobre a opressão ali do povo persa, fala sobre o início da revolução que lançou o Irã nas trevas do regime xiita. Então ele é um livro que é muita cultura, você aprende muita coisa com esse livro. E o primeiro impacto que eu tive ao ler esse quadrinho é que a personagem realmente, desde criança, ela era muito ativa nas questões políticas. Veio muito da educação dela e ela era uma personagem, assim, bem determinada a entender as coisas que estavam acontecendo e até a lutar por isso. Outra coisa também que eu não imaginava encontrar nesse quadrinho era o humor. Eu não sabia que era uma história com humor também. Eu imaginava que fosse ser um livro, assim, triste do início ao fim, mas a autora, ela usa muito do humor. Em muitas situações tem alívio cômico que dá aquela leveza na leitura, gente. Então tem algumas partes bem pesadas, principalmente envolvendo guerras, pessoas morrendo, ela vendo pessoas da família dela sendo presas, sendo mortas. E ela usa muito alívio cômico em alguns momentos que deixa a história mais leve, deixa a história mais fluida. E também é um livro muito didático para você entender tudo que aconteceu, tudo que acontece, né, no mundo. Ela explica de uma forma bem didática, eu achei muito fácil de entender as coisas, é como se fosse uma grande aula esse livro. Eu tô na metade dele. Ele não é um livro tão rápido de ser lido também, é um quadrinho que você não consegue ler em um dia, eu senti isso. Que ele leva mais alguns dias para você ler ele. Ele tem muitos quadrinhos, assim, muitos balõezinhos de leitura.
Então, é uma leitura para você absorver também e aprender muita coisa. Então, estou amando Persépolis. E eu tinha colocado um outro mangá na minha TBR, mas eu acho que eu não vou pegar ele para ler esse mês. Depois eu vou partir ali para outros livros que eu tenho, porque eu só tenho mais uma semana de leitura. Então, não vai dar para cumprir toda aquela TBR que eu tinha colocado. Depois eu vou mostrando aí para vocês quais os livros que eu vou selecionar para ler. Gente, olha o sol que saiu depois de não sei quantas semanas, finalmente o sol tá saindo. Eu tô indo lá no correio pra ver se chegou algum livro pra mim. Porque, né, eu fiquei um mês todo sem receber nada por conta do que aconteceu. E eu tenho muito livro pra receber, eu tô na esperança de que chegou alguma coisa lá pra mim. Então vamos lá ver. Gente, chegaram! Ai, meu Deus, eu tô tão feliz que meus livrinhos chegaram. Estou aqui tentando fazer uma receita de chocolate quente. Então eu misturei aqui o creme de leite, uma caixinha de creme de leite com 200 gramas de chocolate. E o chocolate que eu tinha comprado e não tinha visto, tinha confete junto. Então tem uns confete perdido aqui no meio. E agora eu coloquei 2 colheres de chocolate em pó, que eu vou dar uma misturada aqui. E depois eu vou acrescentar acho que é 500 ml de leite aos poucos, pra daí deixar ferver. Esse aqui é o chocolate quente pronto, gente. Eu coloquei aqui Nutella ao redor e ficou uma delícia. Agora estou aqui, ó, com o livrinho pronto pra ler na live. Muito bom. Gente, Persépolis, ele não é um livro rápido de você ler só em alguns dias. É uma HQ que demora. Então, é uma HQ um pouquinho mais densa. Eu levei mais dias para ler ela, mas foi uma história, assim, muito educativa, muito divertida também. Em muitos momentos a gente acompanha a vida dela ali desde quando ela tinha 10 anos de idade até a vida adulta dela. O tempo que ela ficou morando na Áustria, depois o retorno dela para o Irã, a evolução dela como pessoa também, em frente aos acontecimentos que ela presenciou, em frente a tudo que aconteceu com o país dela, com a família dela, em frente à vida que ela acabou passando na Áustria também. É muito interessante de acompanhar, gente. Eu recomendo muito para vocês. Eu acabei gostando muito desse quadrinho. Valeu muito a pena a leitura, mas saibam que ele não é super rápido. Você leva alguns dias ali para absorver toda a história. Eu acho que ele tem muitos quadrinhos, muitos balõezinhos de leitura, então demora bastante. E daí, gente, a minha próxima leitura, que foi o Bem-vindos à Livraria Hyunandong, eu acabei abandonando, gente. Eu acho que eu li, tá aqui, ó, marcado com marca-página. Li 100 páginas do livro, quase a metade dele, e eu percebi que nem todos os livros de ficção de cura asiáticos podem funcionar comigo. Não tava sentindo conexão com essa história, com os personagens. Sabe quando você tava lendo e não tava absorvendo o que você tava lendo? Não tava conseguindo sentir o carisma que a história poderia trazer. Então, eu acho que esse livro não funcionou muito bem comigo. Eu vi que a Intrínseca vai lançar um outro no mês de julho, que é o do gato. Parece que é uma história com terapias de gato, alguma coisa assim. Vou deixar a capa aqui do lado. E eu tenho interesse em ler, parece ser um livro fofinho, mas eu acho que eu vou demorar para ler ele. Vou dar uma pausa nessas leituras para ver se talvez não seja o momento certo para eu ler. O pessoal falou pra mim que normalmente quem gosta desses livros é quem precisa, assim, de uma terapia, sabe? Precisa de um livro de cura, seja uma pessoa muito ansiosa que vai se sentir abraçado com essas leituras. E talvez eu, nesse momento, não esteja me identificando muito, sabe? Com essas histórias, não esteja precisando de uma história assim. E por isso que eu não consigo aproveitar as mensagens que a leitura quer trazer. Então, provavelmente seja isso mesmo, não seja o momento certo. E eu resolvi abandonar esse livro porque eu tava achando ele bem sem graça, muito chato, então não tava conseguindo ler ele. E agora a leitura que eu comecei foi Pegas de Surpresa. Esse daqui é um romance lançado pela editora Darkside, que é bem fofinho, gente. Ele é um romance entre meninas, só que agora, o que tá acontecendo aqui entre elas, eu não sei se eu tô curtindo muito. Na verdade, eu gostei bastante da escrita da autora.
Ele é um livro adolescente, mas não é aquele adolescente chato, que nós que já somos adultos, assim, às vezes achamos sem graça esses problemas de adolescentes. Aqui não, aqui tem uns problemas interessantes, porque a personagem, ela é de uma família indiana, e ela trabalha com rena, aquela pintura corporal que eles fazem, que é bem cultural ali dos indianos. E quando ela vê a outra menina, que ela descobre que ela tem um crush por essa menina, meio que tomando o trabalho dela ali de pintora de renas, ela se sente muito desconfortável com isso. Porque enquanto a outra fala que é apenas arte, para ela a rena significa muito mais que isso. É toda uma história cultural por trás disso, então ela meio que tá tendo esse embate com a outra menina. Inclusive a outra menina é brasileira e as duas moram em Dublin. Essa história acontece na Irlanda, apesar das duas personagens serem de países diferentes. Então é um livro que vai falar bastante sobre herança cultural, eu acredito, bastante sobre a importância, né, de apropriação cultural. E uma outra questão também que é bastante abordada é sobre a aceitação da personagem como lésbica dentro da família dela. Porque aqui no começo do livro, a personagem sai do armário ali para a família dela e a família dela acredita que seja só uma fase, sabe? Ignora isso e não aceita a sexualidade dela, não aceita quem ela se aceita ser. Então, ela tá passando por um momento ali de se entender ali com os pais dela também tá entendendo ali esse crush que ela tá tendo dessa menina. Ele acaba sendo um livro leve e, assim, tá gostosa a leitura. Ele é um livro bem rápido, porque ele tem capítulos curtos, então acho que vai ser uma leitura bem gostosinha. Depois eu conto pra vocês se até o final eu vou acabar gostando um pouco mais da Flávia, que é a crush dela. Eu acho que meu problema tá com essa personagem, a personagem brasileira, a Flávia. Não tem muitos motivos pra gente gostar dela, eu tô sentindo isso. Então eu espero que isso mude até o final do livro. E saindo das leituras dos livros do continente asiático, tem as minhas leituras dos clubes de leitura que eu tô fazendo. Então eu comecei o Nadando no Escuro, que é a leitura do meu projeto do Catarse. Eu tô bem no comecinho dele e eu preciso andar com essa leitura até o final da semana, porque vai ter a discussão no domingo. E como eu tô bem no comecinho, gente, eu li 40 páginas, eu acho que vou deixar pra comentar depois que eu terminar o livro, porque eu não tenho uma opinião muito formada aqui no começo. Mas ele é um livro que também tem personagens sofrendo homofobia, e ele se passa na Polônia, em 1980, e aqui é um romance com dois meninos. E daí, gente, tem uma leitura que eu fiz com uma apoiadora do Catarse, porque tem um benefício lá no meu projeto também, que eu sorteio um dos apoiadores para escolher uma leitura para eu fazer durante o mês. E nesse mês de maio, a Carol foi a escolhida, e ela escolheu pra gente ler As Mulheres do Círculo Secreto, que é um lançamento da editora Trama. É da mesma autora de Uma Bruxa no Tempo. E eu não tava dando muita bola pra esse livro, porque Uma Bruxa no Tempo foi um livro que eu não gostei, que eu acabei abandonando. E eis a minha surpresa, que esse livro se tornou uma das melhores leituras que eu já fiz na vida. Esse livro se tornou a minha melhor leitura do ano, gente. Eu amei a fantasia desse livro. Aqui nós temos a história de uma linhagem de mulheres. São mulheres que vêm de um circo, esse tal do Círculo Secreto. Ele é um livro que é uma fantasia sobrenatural, tem bastante coisas mágicas, bastante mistérios na história também, porque tem alguns desaparecimentos que acabam sendo investigados aqui, tem toda uma conexão com essas mulheres, os desaparecimentos. E, gente, assim, me falta palavras para descrever, assim, direito a história para vocês, porque eu também não quero estragar muito a experiência de leitura, gente. Eu fui ler esse livro às cegas e acabei amando muito, muito mesmo. Ele é um livro que vai falar sobre segredos de família, eu acho, principalmente, misturado com uma fantasia incrível. Eu fiz um vídeo aqui no canal sem spoiler, porque de tanto que eu surtei com essa leitura, eu tive que gravar um vlog. Então assistam o vlog, não tem spoiler, e eu vou conseguir contar melhor pra vocês porque que eu amei tanto esse livro por aquele vlog, gente. Assistam o vlog e leiam, por favor, essa fantasia. Se vocês gostam das minhas recomendações, tenho certeza que vocês vão amar muito esse livro.
E a Carol, que leu junto comigo, teve a mesma opinião que eu. Ela também disse que o livro é incrível, ela amou, favoritou também. Então é muito legal poder ter essa experiência de leitura com outra pessoa. Dê uma conferida no projeto do Catarse, no nosso grupo que temos no Telegram, é muito legal, dá para fazer amizades, a gente faz videochamada para conversar, para discutir sobre livros. A gente faz várias leituras coletivas, aleatórias lá também, que fogem das leituras oficiais. Então, se você quer encontrar um grupinho de amigos para fazer leituras coletivas, esse grupo é o certo, gente. Vocês acabam tendo mais interação comigo, porque tem muitos benefícios legais, muitos sorteios, participem. E é uma forma muito boa de você apoiar o meu trabalho também financeiramente. Saindo do meu clube de leitura do Catarse, que é um clube de assinatura que você paga, eu tenho um outro clube que eu comecei agora faz pouco tempo, que ele não é pago, tá? Ele é aberto para todo mundo. E esse clube de leitura funciona lá no meu Instagram. Ele é tudo feito por lá, gente. Eu escolho os livros que a gente vai ler lá no Instagram. Nos stories eu acabo mostrando como que eu escolho os livros. Eu faço um post depois falando sobre o livro escolhido, daí tem o sorteio do livro lá também no post. E daí tem um canal no Instagram também, onde eu mando áudios, mando fotos, mando informações sobre o andamento da leitura ao longo do mês. E daí no final do mês eu faço uma live de discussão sobre o livro. Hoje foi o dia da live de discussão de Um Caminho para a Liberdade, que foi o primeiro livro que eu escolhi nesse clube do Instagram. E, gente, esse livro aqui foi uma leitura maravilhosa. Eu terminei ele sentindo muitas coisas, porque foi uma leitura, assim, muito importante, porque acabou me inspirando bastante. Sabe aquele livro que você se inspira bastante nas personagens femininas? Agrega bastante coisa histórica também durante a leitura, porque ele é um livro histórico que tem bastante temas políticos, bastante temas feministas, e ele é um livro que principalmente fala sobre a união de mulheres, sororidade, fala sobre a amizade que essas mulheres acabam tendo e principalmente também fala sobre o poder dos livros, o quanto eles podem transformar a vida das pessoas. E o final dele, gente, foi até um pouco chocante, eu não esperava um final assim. E foi um final que me pegou bastante, eu não conseguia largar ali a leitura chegando no final até saber se ia ser um final feliz ou não, porque eu tava temendo muito pelas minhas personagens queridas. A Marjorie foi a minha personagem favorita, eu amei essa mulher nesse livro, a garra dela, o quanto ela era resistente ao julgamento das pessoas ali na cidade, ao quanto ela se colocava no embate ali de frente em questões políticas também, envolvendo a biblioteca, envolvendo ali a parte da mineradora. Pra mim, ela foi uma personagem incrível, eu tava temendo muito pelo que ia acontecer no final. E se você já leu esse livro, gente, a discussão mais detalhada com spoilers, onde eu falo minha opinião completa desse livro, tá lá no Instagram, tá lá no feed, a live salva, então você pode assistir se você já leu o livro. E quem ainda não leu, gente, dê uma chance. Às vezes a gente fica focando muito nos lançamentos do ano, né? Os livros mais hypados. E esse livro aqui, ele é um livro muito bom que foi lançado há algum tempo e eu não vejo mais as pessoas falando dele. Então eu quero voltar um pouquinho mais o olhar de vocês para livros que a gente tem já há algum tempo encalhado para ler e talvez a gente não lê porque dá prioridade mais aos lançamentos. É esses os livros que eu vou escolher para ler lá no clube do Instagram. Inclusive já escolhemos a leitura do próximo mês. Entra lá no Instagram para ver qual que vai ser a próxima leitura. Hoje vai ser dia de embalar livros para sorteio, gente. Como o correio não estava funcionando muito bem aí nos últimos dias por conta das enchentes, né, as estradas bloqueadas e tal. Ficou tudo essa quantidade de livro aí que eu sorteei desde abril para enviar para os meus seguidores. Esses aqui, na verdade, são do sorteio do Catarse e esses aqui são sorteios lá na Twitch. E agora eu vou embalar eles para tentar enviar amanhã. Gente, eu sempre acabo sorteando muitos livros nas minhas lives da Twitch e também tem muitos sorteios no meu projeto do Catarse. Esses livros que eu sorteio, às vezes são livros que eu já li e que deles podem vir com as minhas anotações no livro.
Daí são livros que eu acabei não gostando muito e que eu vou dar para outra pessoa. Ou também são livros novos que às vezes eu acabo recebendo repetido, como é o caso desse de Herdeiras do Mar, ou livros que as editoras me mandam sem eu ter pedido, daí eu não tenho muito interesse em ler. E daí ao longo do mês eu vou anotando aqui quem que ganhou qual livro, e eu vou deixar uma dedicatória em cada um dos livros. A pessoa também recebe os marcadores do canal junto e a dedicatória. E os ganhadores do sorteio do Catarse, além disso, também recebem um kitzinho com vários brindes literários que eu tenho aqui para sorteio também, que daí eu mostro pra vocês também como que eu monto o kitzinho do Catarse. Então, gente, se vocês se interessarem em ganhar algum desses sorteios que eu faço, agora no mês de junho vai ter uma live de festa junina lá na Twitch, no dia 21, onde eu vou fazer uma brincadeira onde vai ter vários livros de brindes nessa brincadeira, então venham participar. Eu sempre tô sorteando muito livro lá na Twitch. E no Catarse também, além desses livros que eu tenho aqui, que eu sorteio, eu também sorteio livros da wishlist da Amazon da pessoa. E também sorteio os livros que a gente lê nas leituras coletivas, que normalmente são lançamentos. Ó, aqui tem uma caixinha cheia de brindes que, tipo, tem cadernetas, tem adesivos, tem cartões postais, tem um monte de pôster aqui também, mapas. Daí, às vezes, tem eco bag também, uns outros tipos de brindes. Eu vou guardando tudo pra enviar pro pessoal do Catarse, junto com os livros, esse tipo de brinde. Post-it também eu costumo comprar para enviar junto. Daí eu faço esse embrulhozinho e guardo nessas caixinhas que eu reaproveito, que vem com os livros que eu recebo da editora. E daí agora eu vou embalar e enviar aqui o pacotinho do Catarse. Esse daqui é um outro kitzinho que eu entrego também, que é uns conjuntos de bloquinhos, os marcadores e adesivos, que é de um nível maior lá do apoio do Catarse. Quando completa um trimestre, a pessoa recebe. Eu também faço uma cartinha, vem aqui, ó, escrita à mão. Então, é outro kitzinho que eu preparo também. Gente, olha, eu terminei o Nadando no Escuro. Ele é um livro super rápido de ler, eu acho que eu peguei uns 3 dias para ler, assim, ó, eu li ele bem tranquilo. Nessa história do livro, nós temos um personagem que está na faculdade, é o Ludwig. Ele vai para um acampamento de verão, no qual ele acaba conhecendo um outro garoto lá. O nome do outro é Janusz. São nomes poloneses, tá? E daí ele acaba conhecendo esse outro garoto e ele acaba descobrindo a sua sexualidade, ele acaba descobrindo afeição por esse garoto, eles acabam tendo um relacionamento assim maravilhoso nesse verão. Porém, quando acaba esse acampamento, eles voltam para a realidade da vida deles. E como eles estão em frente a um cenário político muito difícil pro Ludwig ser ele mesmo, esse relacionamento meio que acaba sendo impossível, acaba sendo um amor proibido. Até porque a história se passa na Polônia dos anos 80. E nessa época aqui, a Polônia ainda está sofrendo efeitos pós-Segunda Guerra Mundial, que é uma sociedade comunista e ultraconservadora de Varsóvia. Então, pessoas homossexuais acabam sendo repreendidas, né, nessa época específica, nesse local. E é nesse cenário que você vai encontrar uma história bem cruel, gente. Essa é a opinião que eu tenho sobre esse livro. Ele é um livro bonito, por conta de uma escrita mais poética, reflexiva. Ele traz alguns temas bem importantes, traz todo um conteúdo histórico bem
embasado e num local, né, uma época que é difícil você encontrar em outros livros também, por exemplo, em meio a todo um cenário político bem interessante. E uma coisa que é bem bonita no livro é a construção, né, desse protagonista em frente às descobertas que ele está tendo sobre ele mesmo, a descoberta desse grande amor e o quanto ele acaba sofrendo por não viver esse grande amor. E você vê também o quanto o outro personagem é muito diferente dele. O outro personagem, ele é muito mais envolvido politicamente em algumas coisas. Então ele é aquele personagem que não se importa em entrar no jogo ali das pressões sociais, ou seja, ele poderia viver de aparência, viver esse romance clandestino e fingir a sexualidade dele, enquanto o outro, o Ludwig, ele já não se sente bem com isso, né? Então é um livro que vai tratar muito dessa questão psicológica, que a vida que o outro, para ele tudo bem ter, para ele não é nada legal, sabe? Não é o que ele gostaria de ter. Então é mais ou menos essas reflexões que o livro traz e por isso que eu acho que ele acaba sendo uma história muito bonita. O problema que eu tive com esse livro, na verdade, eu acho que foi a escrita do autor que não me conquistou muito, porque é aquela escrita bem melancólica e poética, que em muitos momentos parecia que eu estava lendo um livro clássico. Daí até a pessoa falou, mas é um livro dos anos 80, né? Talvez por isso. Não, mas não faz muito tempo, né? Os anos 80. Então talvez seja algo mais local. Talvez as pessoas naquela época, na Polônia, falassem mais dessa forma, assim, mais formal. Não sei, foi difícil me acostumar um pouco com a narrativa do livro. Eu sentia que o livro tinha muitos floreios, ele queria ser muito poético o tempo todo. Me lembrava muito, por exemplo, o livro do Retrato de Dorian Gray. Então eu acho que, por exemplo, quem gosta do Retrato de Dorian Gray, quem gosta do Quarto de Giovanni, que inclusive é um livro muito citado aqui, que naquela época, né, era um livro proibido, que daí o personagem acaba lendo e se identificando muito com aquele livro. Então, quem gosta desses outros dois livros, eu acho que vai gostar muito, muito desse livro. E por conta disso, eu acabei não gostando tanto do livro como eu achei que eu ia gostar. Eu pensei que ia dar 5 estrelas, assim, pro livro. Mas eu acho que a escrita do autor, em alguns momentos, não me pegava. Não bateu, assim, a vibe minha com a da escrita do autor. Eu acho que ficou muito melancólico em alguns momentos, que daí tinha algumas partes que eu achava meio chata de ler, porque era melancólico demais, era aquela coisa muito poética. Então esse daqui é o ponto negativo que eu encontrei na história, que acabou estragando um pouco a minha leitura. E eu acho também por o livro ser muito curto. Eu acho que esse livro merecia ser uma história com mais páginas. Eu acho que se tivesse se aprofundado mais, alguns anos talvez, na vida dos personagens, eu acho que eu teria me conectado um pouco mais com ele. Passou muito rápido, é aquela leitura que você passa muito rápido e às vezes não dá tempo de você ter aquela conexão tão profunda. Mas eu acho que isso varia de leitor para leitor, porque eu sei que tem muitos leitores que se conectaram muito com esse livro. Inclusive vai ter uma discussão agora com o meu grupo do Catarse, porque essa foi a leitura coletiva que a gente fez no mês de maio. E eu quero ver a opinião deles, porque dividiu bastante a opinião lá no grupo. Teve algumas pessoas que não gostaram muito do livro, acharam ele chato. E teve outras pessoas que choraram e que amaram o livro. Então eu quero saber, talvez eu mude um pouco a minha nota por conta da discussão que a gente vai ter, que eu vou ouvir o que o pessoal vai falar. Talvez eu mude de ideia a respeito ali da escrita do autor, que eu tive esse probleminha. Mas, no geral, a história eu achei muito boa. Assim, a história, os personagens, eles são profundos. É aquela coisa que tem muitas camadas e que acaba sendo, sim, uma história cruel e que você sofre, sabe? Sabendo quanto esse amor proibido não pode acontecer. O quanto o personagem sofre vendo algo que ele não pode ter, que ele não tá conseguindo ter, sabe? Então, é uma história bonita e cruel. É isso que define esse livro. Então, leiam e depois vocês me contem o que vocês acharam desse livro também. Agora, gente, eu estou lendo O Reino das Bruxas. E assim, ó, estou meio aflita
porque esse daqui é o terceiro livro. E, gente, ele é uma romantasia que foi meio lenta, né? No primeiro livro tem pouco romance, no segundo livro já teve um pouquinho mais de romance, umas cenas um pouquinho mais picantes. Agora, esse livro aqui, gente, as 100 páginas que eu li até agora, teve muitas cenas, assim, mais 18. E cenas, assim, que eu fiquei chocada, gente. Porque aqui envolve os príncipes do inferno. Então, tem um príncipe do inferno que se chama Luxúria. Sabe, né? O que é a luxúria? E daí, quando os personagens meio que vão numa festinha da luxúria, vocês imaginem a cena que tem aqui, gente. Eu fiquei espantada. Eu fiquei com nojo também. Eu queria arrancar meus olhos depois de ver essas cenas aqui, ó, envolvendo luxúria. E o que mais me dá raiva é que tem coisas rolando, mistérios sendo desvendados, coisas importantes pro universo acontecendo, e a personagem só pensa naquilo. Ela só pensa naquilo, ela tá subindo nas paredes. Ela não vai sossegar até conseguir o que ela quer ali com o par romântico dela. Gente, ela só pensa nisso. É só nisso. Gente, o outro personagem é o Ira, que é um dos príncipes do inferno. Ele sim tá sensato, ele tá pensando nas coisas, ele tá pensando no perigo que eles estão correndo, é ele que tá pensando nos planos que eles têm que bolar aqui pra ir atrás de desvendar algumas coisas. Ele que tá pensando por ela, gente, porque ela não tá pensando no momento. É isso que eu tô sentindo aqui no começo da leitura. Ela não consegue pensar em nada. Ela só consegue pensar nele e ele que tá pensando por ela. Então tá um pouquinho irritante isso. Eu sabia que o livro ia ter cenas picantes, e isso não seria um problema pra mim se a personagem não tivesse raciocinando por conta dela só tá pensando nisso, sabe? Então isso tá me deixando com um pouco de raiva aqui no começo da leitura. E outra coisa também, que é bem nessa parte que eu parei, é que surgiu uma revelação do nada. Que eu até fiquei pensando bem assim, eu perdi alguma coisa. Eu tô tendo a impressão que eu perdi alguma coisa aqui na história, porque isso surgiu do nada, gente. Não entendi. Que agora vai vir as explicações, porque não teve explicação antes disso. Então é meio estranho quando a autora tira as coisas do bolso, né? Do nada. Joga ali na história uma revelação bem importante que não tinha nenhuma dica disso antes no livro. Eu sinto que eu perdi alguma coisa, porque não teve embasamento para essa revelação importante que teve agora nessa parte. Então, eu não sei se vai ser uma leitura muito positiva. Torçam por mim, gente, até eu terminar esse livro, que daí eu conto melhor pra vocês aí se vai melhorar agora, depois dessas 100 páginas. Ah, eu tava quase esquecendo de falar que tem outro livro de fantasia que eu estou lendo ao mesmo tempo, que é Promessas Cruéis. A continuação de Divinos Rivais, também outra conclusão, né? Essa é uma duologia, tô concluindo ela. E eu vou finalizar esse vlog, então, falando depois do final desses dois livros aí que eu tô lendo. E também tá um pouquinho decepcionante essa continuação, porque agora eu tô chegando na metade do livro e dá a impressão que a autora tá repetindo muitas coisas. Dá a impressão que você ainda tá lendo coisas do começo do primeiro livro. Tá meio repetitivo, ela colocou um negócio ali no começo da história, um tipo de enredo ali, que faz com que a história fique se repetindo, e eu não sei se eu gostei muito disso. Nesse livro nós temos mais a participação do Dacre, que é o deus lá que tá na guerra, envolvido na guerra, e não sei ainda o que pensar dele, porque eu esperava assim uma figura bem diferente. Eu esperava ele meio que uma figura parecida com o Ares, o deus da guerra, sabe? Assim, eu não posso dar detalhes pra vocês porque dá spoiler, mas eu tô um pouco decepcionada com a visão desse deus aí. E tô esperando aí mais novidades sobre a outra deusa que tá em guerra com ele, porque tem muito pouco dela, gente, e eu sei que esse livro, ele não é tão focado na fantasia. O pessoal até fala, né, no primeiro livro teve 1% de fantasia, nesse daqui vai ter 2% de fantasia, e eu já tô preparada para isso. Eu acho que o mais legal dessa duologia é o romance. É o que eu mais gosto, eu gosto do romance, eu gosto da troca de cartas que eles tiveram ali no primeiro livro. Eu acho que esse casal combina muito. Eu consigo imaginar eles claramente, assim, durante a história e a força do amor deles em muitos momentos. Então, o que eu tô me apegando nesse segundo livro
é na história de amor deles. É isso que eu vou me apegar, porque se eu me apegar à fantasia, eu acho que eu vou me decepcionar bastante. Então é isso que eu tô sentindo aí no comecinho, eu tô meio dividida porque eu tô achando ele meio repetitivo, mas assim, o casal, os personagens são queridinhos pra mim, então eu quero muito gostar aí dessa conclusão. Gente, olha esse livro que chegou da Intrínseca pra mim, são mistérios pra solucionar e você soluciona eles em forma de questões de lógica, sabe? Então, nós temos aqui, por exemplo, um assassinato, tem uma historinha, daí tem aqui, ó, os suspeitos, tem os locais e tem as armas. Então, no caso, cada suspeito estava em um dos lugares e com uma dessas armas, tá? Daí você tem que descobrir quem que estava em qual lugar, com qual arma, a respeito aqui, ó, das pistas e dos indícios. E você vai colocando um xizinho ou marcando Vzinho aqui nesse esqueminha para você descobrir quem que foi e onde, sabe? Porque fala, ó, o corpo da vítima foi encontrado caído sobre um painel de controle. Então tem que ver quem que estava, por exemplo, provavelmente aqui, ó, nos bastidores, que é onde tem o painel de controle. E é assim que você vai desvendando os mistérios. E vão ficando mais difíceis, né? Chegando aqui pro final do livro. Aqui tem algumas dicas. Se você tá com dúvida, tá achando muito difícil, tem essas dicas aqui no final que podem ajudar. E depois aqui tem as soluções de todos eles, para você ver se você acertou ou não. Eu achei muito legal esse livro aqui, gente. Eu vou deixar o link na caixa de descrição. É para quem gosta, né, de desafios, esses livros interativos. É bem legal mesmo. A atualização do cestinho, gente. Eu li muitos livros, eu desencalhei muitos livros mês passado, mas recebi muitos outros. Então, esses aqui são os que cabem no cestinho. Esse daqui é um livro novo que chegou. Guerra, Adorável Guerra, da Dark Side. Esses aqui acho que já estavam desde a última atualização. Eu só dei uma organizada. E aqui, ó, tem muitos livros novos que chegaram essa semana. O novo livro do Stephen King, algumas fantasias aqui. E esse continua, né? Porque eu ainda tô lendo o segundo livro. Então, esses aqui, gente, são, no caso, as minhas próximas leituras, são os meus últimos recebidos, né? Que são lançamentos que estão aqui, ó, encalhados pra eu ler. Tem bastante, deixa eu contar. Ó, no cestinho cabem 10 livros. Essa seria a minha meta, sabe? Eu queria que tivesse só esses 10 livros pra eu ler. Mas daí tem 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livros pra eu ler. Gente, eu já fui no salão de beleza e fiz botox no meu cabelo, então agora estou com o cabelo liso, porque no inverno ele fica muito volumoso e não consigo ajeitar ele no inverno, sabe, do jeito que eu gosto. Não consigo, então normalmente eu faço essa hidratação, esse botox nessa época do ano, pra ele ficar do jeito assim que eu gosto de arrumar ele, pra ele não ficar assim tão volumoso, porque quando ele tá volumoso, eu gosto de fazer cachos no cabelo. Então, no verão é mais fácil de fazer cachos, porque daí você seca o cabelo ao natural quando você faz uma finalização nele, né? No inverno não dá, gente. No inverno tem que secar com secador, porque senão você passa muito frio se você ficar com o cabelo molhado. Então, quando eu seco o meu cabelo com secador, na hora que eu seco ele até fica liso, mas no outro dia ele não fica mais liso, ele fica armado, eu não consigo ajeitar ele. Então, por isso que no verão eu consigo definir o meu cabelo ondulado, né? Porque ele tem um cacho, só que ele é mais ondulado, né? Do que cacheado. Mas daí no inverno eu prefiro deixar o cabelo liso, porque daí é mais fácil de cuidar, porque eu tomo banho à noite, daí seco com o secador e ele fica mais arrumado do jeito que eu gosto. Enfim, gente, comente se vocês gostam aí do meu cabelo liso ou do meu cabelo ondulado. Eu gosto dos dois jeitos, tá? Então é legal variar. Numa época do ano o cabelo tá de um jeito e na outra época do ano o cabelo tá de outro jeito. Eu gosto de fazer isso. Da mesma forma que eu gosto de deixar o cabelo comprido quando ele tá liso e quando ele tá ondulado eu gosto de deixar ele curto.
né? Que daí tem uma época do ano que eu corto o cabelo também curto. Eu gosto de variar, assim, o meu cabelo ao longo do ano. Enfim, gente, eu tô falando de cabelo aqui, mas eu preciso finalizar esse vlog de leitura, mesmo com 2 livros em andamento. Eu não consegui concluir O Reino das Bruxas 3 e Pegas de Surpresa, que foram 2 livros que eu comecei aqui nesse vlog, mas daí eu não consegui terminar eles. O Pegas de Surpresa eu vou deixar para finalizar na semana que vem, porque semana que vem eu vou fazer uma semana especial lendo livros sáficos, porque é o mês do orgulho LGBT, e eu vou fazer essa semana temática e lendo livros LGBT lá na Twitch. Então, se você quer participar, vai ter aí do dia 10 até o dia 20 lendo livros nessa temática, e eu selecionei vários livros com protagonistas sáficas, com romance entre garotas. Tenho muitos livros assim para ler, então vai ser essas as minhas próximas leituras. Então, daí esse livro, como tem romance entre as 2 meninas, eu vou continuar ele no próximo vlog. O Reino das Bruxas, eu passei da metade do livro, mas agora eu vou falar sobre o final dele no vídeo que vai sair aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo falando da trilogia O Reino das Bruxas. O que eu posso dizer para vocês ali depois daquele começo meio decepcionante é que ele melhorou um pouquinho, porque ele trouxe muita informação. Chegando ali no meio da leitura, tem muita informação, muitas revelações que a gente espera desde o primeiro livro, porque o Ira, desde o primeiro livro, era um personagem misterioso, que você sabia que estava escondendo alguma coisa, que tinha muitos segredos ali, que parecia que ele sabia de informações e a gente não sabia de nada, nem a protagonista. E agora todas essas informações estão sendo jogadas aí na história e é muita informação. Eu ainda estou processando todas essas informações, gente, porque dá a impressão também que a autora tirou assim, ó, da manga dela, assim, essas informações, sabe? Porque surgiu muito do nada, um monte de informação. Então, estou processando isso agora, chegando pro final da leitura, mas deu uma melhorada na história. E eu vou dar o meu veredito sobre essa trilogia no vídeo que vai sair aqui no canal, então não percam. E eu terminei Promessas Cruéis, que era um livro que eu tava lendo essa semana. O Promessas Cruéis é a continuação de Divinos Rivais. E assim, eu acabei gostando do livro, mas eu gostei muito mais do primeiro livro. O começo da história, assim, parecia muito repetitivo, como eu falei pra vocês, mas depois deu uma melhorada. Teve alguns elementos ali de fantasia, teve um pouquinho mais de fantasia nesse livro, que eu achei interessante. Alguns mistériozinhos a mais ali, achei interessante, principalmente em relação a Enva, né, no que ela estava por trás, assim, qual que era o propósito dos deuses, né, o que eles estavam realmente fazendo ali no meio dessa guerra. Porém, gente, não dá pra ir com muita expectativa nisso, porque no geral, assim, a questão de vilão da história acaba decepcionando um pouco, porque você esperava assim, uma figura muito diferente do que acaba sendo apresentado. Tem alguns outros elementos assim colocados na história em relação a personagens. Eu não posso falar pra vocês que dá spoiler, sabe? Mas, digamos, tem algumas coisas com outros personagens que eu não gostei muito também, que eu achei meio que um pouco sem propósito. Então, a minha opinião com esse segundo livro é que a autora tinha muitos elementos interessantes para essa história e ela não soube aproveitá-los. Ela não soube desenvolver esses elementos de uma forma que deixasse o livro assim, uau, 5 estrelas, amei. O melhor ponto dessa história para mim é o romance, é aquele casal que você se apaixona muito com eles, é aquele casal que você teme, sofre, torce muito por eles. Eu sinto bastante química nesse casal, eu acho que eles combinam muito. E foi, assim, meio dolorido em alguns momentos que eles estiveram separados, mas ainda tinha os elementos das cartas para eles se comunicarem. Então foi uma história de amor muito bonita, permaneceu bonita nesse segundo livro. E é por isso que me faz gostar dessa duologia, por isso que eu gosto dela e recomendo para vocês. Então é uma duologia para quem é mais fã do romance do que para quem é mais fã da fantasia. Então a minha nota de Promessas Cruéis foi 4 estrelas, o Divinos Rivais foi 5 estrelas, então por isso que
eu gostei um pouquinho mais do primeiro livro. E é isso, gente, essas são as minhas considerações aqui nesse vlog, que ficou bem grandão. Eu espero que vocês tenham gostado, então curtam ele, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Acompanhe novidades lá no meu canal de notícias no Telegram, promoções de livros, eu compartilho tudo lá também. E eu vou deixar os links de todos os livros que eu mencionei nesse vídeo na caixa de descrição, são os links da Amazon que vocês podem comprar os seus livros, me ajudando com uma pequena comissão, vocês não pagam nada mais por isso e eu acabo recebendo essa comissão que ajuda bastante. Aqui do lado vai ter uma playlist com outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!